Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sena, eu sou fisioterapeuta, quiropraxista e ortomolecular. Bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não faz parte do canal, se inscreva, aperte o sininho para você receber notificações do nosso vídeo. Tá a fim de entender um pouco sobre como podemos melhorar a imunologia através do tratamento ortomolecular? Vamos lá? Então vamos nessa. Olá pessoal. Esse tema ele é muito polêmico, principalmente nessa época de Covid-19. Levantam-se muitas questões relativas a melhorar a resistência imunológica. Será que é possível aumentar a resistência imunológica? Vamos dar uma olhadinha nesse trabalho aqui. Então, para a gente poder falar sobre imunologia, nós precisamos primeiro passar alguns conceitos básicos de imunologia. É importante que você preste atenção porque esses conceitos básicos é que vão nortear os tratamentos ortomoleculares para melhorar a resistência imunológica. Então vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos aqui na imunologia a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então nós temos na imunologia a imunidade inata, que é aquela que nasce com a gente, e adaptativa. Porém, no processo de inflamação ou de um agente patogênico, essas duas atividades ocorrem concomitantemente. Então, não vai haver primeiro a atividade inata para depois vir a adaptativa. Elas acontecem em conjunto. Então, vamos falar um pouquinho da atividade inata. Então, nós precisamos entender que na inata existem algumas barreiras, né? Principalmente a lisozima, que é da lágrima, é uma molécula que faz parte da lágrima. O suor é uma barreira de proteção para o nosso organismo, né? A pele, a acidez gástrica e o epitélio ciliado respiratório. Entenda que, por exemplo, a acidez gástrica ela vai nos defender contra agentes patogênicos devido ao ambiente ácido do estômago que nós, porventura, ingerimos durante uma refeição, né? A mesma coisa é o ar que nós respiramos, pode vir com agente patogênico e o epitélio ciliado é uma barreira de proteção. A imunologia adaptativa está mais relacionada com os linfócitos B e com os linfócitos T. Mas nós vamos agora destrinchar de uma forma mais gradativa, falando item por item, da inata e da adaptativa. Então, por exemplo, aqui nós vemos uma imagem de um macrófago, né? Vamos falar um pouquinho da inata. Como é que o macrófago consegue distinguir uma célula normal, ou de um tecido normal, com relação a agente patogênico? Porque ele precisa reconhecer o agente patogênico, mas distinguir das células, né? E das proteínas que nós temos na circulação, no nosso corpo. Porque se ele não reconhecesse, nós teríamos uma reação autoimune. Vamos entender aqui como é que funciona. Então, na membrana celular das nossas células, existem receptores que nós chamamos de toll-like receptors. E esses toll-like receptors, eles conseguem identificar facilmente os pumps e os dumps. O que é os pumps? São padrões moleculares relacionados ao patógeno. E os dumps são padrões moleculares relacionados aos danos celulares. E quais são esses pumps e esses dumps? Então nós vamos citar aqui alguns. A LPS, por exemplo, que é o item número 1, ela representa o lipopolissacáride. Guarde esse nome, LPS. É muito importante porque na prescrição ortomolecular nós nos baseamos nesse preceito. Então, toda bactéria, principalmente as bactérias ou algumas outras moléculas, possui lipopolissacáride na sua membrana celular. E as bactérias são ricas em LPS. Então, por isso que o nosso sistema imune, as células de defesa, que sejam elas os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, que são os granulócitos,
eles têm grande capacidade de reconhecer as LPS. A manose, que é uma molécula, o que acontece? Essa molécula ela tem uma alta atratividade pelas bactérias. As bactérias também se ligam à manose. Então, o nosso sistema imune sabe que onde tem bactéria pode estar ligado a uma manose, tá? Então, aqui já fica também a primeira dica. A manose é uma substância natural que nós, inclusive, podemos utilizar na prescrição ortomolecular. Porque uma vez que você ingere a manose, as bactérias vão se ligar a essa molécula, que tem uma alta afinidade, e aí ela se ligando à manose, ela não vai aderir, por exemplo, à parede do sistema, como, por exemplo, gênito urinário. Inclusive, a manose é muito rica no sistema gênito urinário, porque senão nós teríamos infecções recorrentes. Então, quando nós administramos manose, nós fazemos essa tração entre a bactéria e a manose e isso favorece a eliminação da bactéria pela urina. O RNA dupla hélice também é uma substância facilmente reconhecida pelo Toll-like receptors, esses receptores da membrana celular. Então, por exemplo, todos os vírus têm uma cadeia, uma fita de DNA. Alguns dos vírus são fitas de RNA. Nós falamos dupla hélice porque ficou consagrado, mas na verdade o RNA é uma fita só, né? Então, a nossa célula de defesa, né, os macrófagos, neutrófilos, eosinófilo, basófilo, enfim, eles reconhecem facilmente essa dupla hélice. E o processo inflamatório, onde tem um processo inflamatório tecidual, nós teremos a migração de células de defesa para aquela região, tá? Porque as interleucinas liberadas naquela região inflamatória é uma dos propósitos de migração dos leucócitos, porque existem agentes, as citocinas inflamatórias, elas são quimiotáxicas, né? Elas chamam células de defesa para a região. E uns exemplos de dampos é que os metais pesados, né? Os metais pesados têm a capacidade de danificar a membrana celular e até a mitocôndria e algumas organelas, porque a presença de metais pesados aumenta as espécies reativas de oxigênio. Bom, vamos lá? Na imunidade adaptativa, é importante a gente citar que ela é mediada pelos linfócitos B e pelos linfócitos T. Vamos falar do linfócito B. O linfócito B, ele não necessita de APCs. O que é APCs? Todo macrófago, neutrófilo, quando ele combate um agente patogênico, seja um vírus, uma bactéria, ele como se fizesse um retrato falado dessa bactéria e desse vírus, né? Então ele apresenta esses antígenos que ele fagocitou para os linfócitos T, no caso. Os linfócitos B não precisa da apresentação dessas células apresentando para o linfócito B do retrato falado desses patógenos. Eles reconhecem facilmente os agentes patogênicos que invadem o nosso corpo. Já o linfócito T precisa realmente desta informação, desse retrato falado, né, desses agentes patogênicos, né? Então, isso é mediado pelo linfócito T e nós temos dois principais linfócitos que é o foco aqui desse nosso tema, que é o linfócito CD8 e o linfócito CD4. O CD8, o que significa CD? É o Cluster Designation, tá? São proteínas também de membrana na célula e esses linfócitos são conhecidos como linfócitos citotóxicos. Qual que é a função deles? Os linfócitos citotóxicos, eles são responsáveis pela histocompatibilidade, exatamente. Então, cada pessoa expressa na membrana celular uma proteína.
E essa proteína ela tem um nome, ela chama-se MHC1, no caso do linfócito CD8 citotóxico. O que é o MHC? É o Major Histocompatibility Complex, ou seja, complexo de histocompatibilidade, que também pode ser chamado de Human Leukocyte Antigen, tá? Que é um fator leucocitário antigênico. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui o HLA-B27, tá? Aqui está 17, mas está errado, é HLA-B27, que é um marcador, é um MHC, né? No caso, o MHC2 é um marcador de membrana celular que confere quando ele está extremamente expresso, confere uma doença autoimune. Mas vamos voltar aqui no CD8 citotóxico. Então, quando você recebe um transplante de órgão, por algum motivo, de uma outra pessoa, por que a gente chama de identidade? Porque cada pessoa tem um MHC1. Então, o meu e o seu são diferentes. Os únicos MHC1 que são mais parecidos, né, e também não é 100%, são dos gêmeos univitelínicos, né? Porém, quando você recebe o transplante de um fígado, de um rim, o MHC1 que é procurado é o mais próximo, é o mais parecido do seu MHC1, que você é o receptor. Então, o MHC1 do receptor tem que ser muito parecido com o do doador, porque senão a rejeição a esse transplante vai ser muito violenta. Quando o MHC1 são mais parecidos, então existe uma certa histocompatibilidade. Porém, pessoal, em todos os pacientes transplantados, é importante que o médico prescreva imunossupressores para que não tenha rejeição do órgão transplantado. No caso, o CD4, o Cluster Designation 4, que é o linfócito T CD4, ele é conhecido como helper. Então, ele precisa dessas células apresentadoras de antígeno, como também o linfócito CD8, diferente do linfócito B. O B não precisa das APCs, né? Das células apresentadoras de antígenos. O linfócito T precisa já desse retrato falado. Então, a célula que fagocitou lá um vírus vai informar para o linfócito T como que é a cadeia molecular, a cadeia de DNA deste patógeno. E aí, o linfócito vai facilmente reconhecer, numas próximas infecções, aquele agente patogênico que vai reconhecer facilmente e vai fagocitar. Então, o que é importante nesse CD-helper? Ele expressa na superfície da membrana o MHC2, né? No primeiro, o CD8 é o MHC1, que é a histocompatibilidade de transplante. O MHC2, ele é expresso, e olha só que interessante, todas as nossas células do corpo expressam MHC2. Então, todas as células sabem que aquele MHC2 faz parte daquele hospedeiro. Então, por isso que a célula não ataca as outras células, porque ela reconhece essa proteína de membrana. A célula cancerígena, ela expressa um MHC2 alterado. Exatamente, você matou a charada. Então, se esse MHC2 expresso pela célula cancerígena está alterado, as células de defesa reconhecem facilmente e vai lá combater aquela célula cancerígena através do nosso sistema imune. Já pensou se não tivesse sistema imune? É importante lembrar que o CD4 helper, ele também se destacam porque eles liberam citocinas inflamatórias, como por exemplo a interleucina 1, a interleucina 6, o TNF-alfa, que nós vamos falar daqui a pouco. Se destacam também nos linfócitos CD4 helper, os linfócitos TH1 e TH2. São linfócitos que são responsáveis, por exemplo, o TH1 pela imunidade celular, ou seja, ele combate o processo inflamatório. Já o linfócito CD4 helper TH2,
ele é responsável pela imunidade humoral. Então, ele é responsável pelo reparo e tudo que a gente fala em humoral está relacionado à produção de anticorpos, né? Anticorpo, antígeno, anticorpo. Da mesma forma que o linfócito B faz. Ele também produz anticorpo. Então, ele é responsável pela imunidade celular e imunidade humoral. Esses anticorpos são aqueles que nós pesquisamos, chamados imunoglobulinas, que nós pesquisamos no sangue para ver como é que está a quantidade dessas imunoglobulinas. Vamos em frente? Olha só que interessante. Esses autores aqui, na verdade, esse autor, o Dr. David Servian-Schreiber, ele escreve no livro dele, eu recomendo que vocês leiam esse livro, o livro chamado Anticâncer. Ele, na sua pesquisa, ele percebeu que alguns vírus estão relacionados a doenças cancerígenas. Exatamente. Por isso que nós não podemos afastar a suspeita que um vírus poderia ser um causador de câncer. Nós já sabemos que, por exemplo, o Helicobacter pylori, ele provoca o carcinoma gástrico. Então, com relação ao Helicobacter pylori, eu vou citar ele como exemplo para ilustrar os outros, foi descoberto por Barry Marshall, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ele percebeu que a presença do H. pylori na parede do estômago era encontrado numa prevalência nas pessoas que tinham carcinoma gástrico. Tá? E os outros vírus também estão relacionados a algumas patologias. Por exemplo, aqui o Epstein-Barr vírus, que é muitas vezes negligenciado pelos profissionais de saúde, ele pode provocar algumas doenças do sistema linfáticos, carcinomas nario-faríngeo e também relacionado à leucemia, né? Então, alguns cânceres são relacionados com a presença de vírus. Olha só que caso interessante, né? Deixa eu só voltar aqui um slide. Com relação a esse relato aqui do David Servian-Schreiber, esse médico aqui, eu vou contar a historinha dele bem rapidinho, ele tinha 31 anos, se eu não me engano, ou 33, e ele fazia uma pesquisa junto com um colega dele, eles eram neurologistas, e eles usavam o hospital para fazer ressonância magnética nuclear à noite, porque durante o dia, né, estava usando o equipamento para fazer os exames, e um belo dia, à noite, quando eles estavam pesquisando, faltou um paciente. E o amigo do David falou, David, deita você lá que eu faço o teu exame para a gente fazer a ressonância magnética para os nossos estudos. Era a ressonância magnética funcional, ou seja, eles pesquisavam a ação do cérebro. E o amigo do David começou a fazer o exame e ele falou, David, eu vou repetir o exame novamente, tá? Volta lá, deita lá de novo. E ele fez algumas vezes, 2 ou 3 vezes, eu não me recordo quantas vezes, e ele chamou o David e falou, David, olha só essa imagem. Então eles observaram que no cérebro do David existia uma imagem, um nódulo, né, de um tamanho de uma nozes. E o David ficou espantado com aquilo, porque o David não sentia absolutamente nada. Então eles consultaram os colegas deles, cirurgiões, e foi feito depois biópsia, e constou realmente que era um glioblastoma. O David, a história dele, esse livro é fantástico, e ele ensina muitas coisas, porque o David foi à procura de pesquisar, porque o David, apesar de médico, ele percebeu que era muito limitado. Então, ele escreveu um livro, o David fez umas 2 ou 3 cirurgias e ainda sobreviveu 18 anos com o glioblastoma. Se eu não me engano, é um dos casos que mais sobreviveram com glioblastoma. Se fala muito em vírus e bactéria, né? Então, qual que é o tamanho do vírus? Uma curiosidade, o tamanho do vírus ele vai de 20 a 100 a 1000 nanômetros. O que é 1 nanômetro? Então, 1 nanômetro é a milionésima parte de 1 milímetro. Ou seja, você pega 1 milímetro, divide várias vezes uma milionésima parte, ou seja, 1 milhão de partes, é 1 nanômetro. E a bactéria, qual que é o tamanho? Ela vai de 0,2 a 20 micras, não é nanômetro.
Mas o que significa isso para a gente entender? A gente conhece o milímetro, né? Fica mais fácil a gente entender o tamanho de uma bactéria. É a milésima parte de 1 milímetro é uma micra. Então, existem bactérias que chegam a 20 micras. Então, eu espero que você tenha entendido aqui o tamanho desses agentes patogênicos. A historinha, voltando aqui, a historinha desse ratinho é interessante. Ele é conhecido como super mouse. Então, esse pesquisador Cheng Cui, o que ele fez? O Cheng, ele começou, a assistente dele injetou 200 mil células cancerígenas, conhecido como S180. Injetou em vários ratinhos, porque eles queriam pesquisar o desenvolvimento do câncer nesses ratos. Todos os ratinhos desenvolveram, obviamente, o câncer, né? Apenas um ratinho não desenvolveu. E o Dr. Cheng ficou muito curioso. Ele até culpou o assistente. Falou, você não injetou direito. A assistente foi lá, repetiu e injetou 2 milhões. Tinha injetado 200 mil, injetou 2 milhões de células cancerígenas nesse ratinho. Para surpresa deles, o ratinho não desenvolveu câncer. O Dr. Cheng ficou muito desconfiado da assistente e ele mesmo injetou 200 milhões de células cancerígenas. Mais uma vez, não desenvolveu câncer o super mouse. E olha só, todos os ratinhos em 2 meses estavam mortos. Apenas esse ratinho estava vivo. E ele levou para um colega dele, um imunologista, e o imunologista ficou muito curioso e resolveu olhar a célula do sangue. E olha só, eu vou colocar o vídeo aqui rapidinho. Ele viu um intenso combate das células de defesa perante a célula oncológica. Então nós vemos aqui um combate entre as células de defesa sendo fagocitado, né? E olha só as enzimas, como ele vai destruindo o agente patogênico. Aqui embaixo tem outra também, sendo fagocitado. Então, o que ele percebeu? Que o sistema imune é um dos grandes responsáveis pela melhora dos pacientes com doenças oncológicas. Então, olha aqui o processo destrutivo, né? Olha lá, já acabando. Enfim, bactéria e câncer. Essas bactérias aqui, eu não vou ficar descrevendo uma por uma porque fica cansativo, mas vamos usar aqui, por exemplo, o carcinoma gástrico. O micoplasma, que é uma bactéria sem parede, ela foi encontrada em 56% das biópsias. Aí vem a grande pergunta, será que é a presença da bactéria que provoca o câncer? Ou será que o câncer propicia um ambiente bom para a bactéria? Essa é a resposta de $1 milhão. No entanto, quando nós identificamos que há a presença das bactérias, na ortomolecular nós preferimos combater também essa infecção bacteriana. Usando antibiótico? Talvez, mas nós preferimos usar aí os agentes que nós vamos falar daqui a pouquinho, por isso você precisa aguardar o vídeo aí até o final. Vamos falar sobre o NRF2. O que é esse NRF2, tá? Esse marcador intracelular, o que ele faz? Quando ele é expresso pelo DNA, ele fabrica vários antioxidantes. Como nós podemos ver aqui, nós temos a catalase, a superóxido desmutase. Então, a expressão do NRF2 aumenta os antioxidantes. E foi descoberto, pessoal, que alguns vegetais estimulam o NRF2, tá? Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, em verde aqui o sulforafano, a curcumina, o resveratrol, que está na uva, né? A curcumina, e alguns, e o brusatol também, que nós vamos falar daqui a pouco, são substâncias fitoterápicas que quando eles entram na célula, eles fazem a fosforilação aqui, né? Eles quebram a união do KIP1 e o NRF2. Esse NRF2, quando ele está ligado a essa KIP1, ele é inativo. Entretanto, quando você ingere essas substâncias, você quebra essa união.
Isso faz com que o NRF2 vá até o núcleo celular e lá no núcleo celular ele vai fazer ligação com o receptor no DNA e vai expressar. Vai expressar o quê? Várias substâncias, entre elas podemos citar a catalase, a superóxido desmutase, que são importantes antioxidantes. Porém, pessoal, vocês vão entender quando o paciente está com o câncer instalado, será que é importante estimular ou inibir o NRF2? Bom, o antioxidante ele é importante para diminuir a peroxidação lipídica, ou seja, a destruição da membrana. Mas será que quando o paciente está com câncer é importante estimular o NRF2 ou inibi-lo? Nós vamos entender daqui a pouco. Aqui uma outra substância que tem sido pesquisada, eu acho que vale a pena a gente comentar nesse trabalho, a graviola. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando eu tenho uma agressão celular, eu tenho uma formação de um processo inflamatório e aí a célula percebe que está entrando em colapso, ela está morrendo. Então ela lança mão de mecanismos de sobrevivência. Um desses mecanismos é estimular os fatores de crescimento, né? O EGF, que é um fator de crescimento endotelial. Então, esses fatores de crescimento vão estimular, por exemplo, a PI3K, o AKT e o mTOR. O mTOR ele é extremamente